Boa noite a todos! Meu nome é João Paulo e esta é a nossa versão final do projeto Solução Lanxess. Nós somos o grupo 6, composto por Henrique, Igor, João Paulo, Lineker e, por último, mas não menos importante, Rian. Após a Lanxess ter entrado em contato com a Facens, nos solicitaram o planejamento de um projeto para a possível redução de emissão de poluentes e do consumo de recursos naturais, neste caso, a água. O objetivo do nosso projeto é o desenvolvimento de possíveis melhorias para o aumento do desempenho em relação ao consumo da água e o tratamento da mesma, aplicando-as na planta da Lanxess. O escopo do nosso trabalho envolve organizar um sistema de controle e automação para o processo de descontaminação do reator Pennyman. Implementaremos um sistema cíclico de reutilização da água na lavagem, com foco em armazenar e aumentar a concentração dos resíduos desejados, tornando posteriormente mais viável a coleta do pigmento nos tanques de acumulação. Um caso similar da representação da funcionalidade do nosso sistema de reutilização da água é apresentado no Polo Petroquímico de Capoava, em São Paulo. Eles implementaram, em 2008, um sistema de captação e reaproveitamento, o qual reduziu muito o consumo diário de água da planta. O gasto gerado antes equivalia ao consumo de aproximadamente 350 mil habitantes, 600 mil litros por segundo. E, após a captação, tratamento e reutilização desta mesma água, o gasto diminuiu para o equivalente ao consumo de aproximadamente 300 mil pessoas. Como um exemplo um pouco mais visual e prático da nossa ideia, temos aqui duas imagens. Na primeira, como podemos ver, temos um trecho de uma representação da planta da empresa, disponibilizado a nós pela própria Lanxess. Na segunda foto, fizemos um desenho que representa a forma a qual deduzimos que o nosso sistema cíclico deverá tomar quando aplicado. O início do desenho nos mostra a entrada de água, pela qual passará a água que ainda não foi utilizada no processo de lavagem. Após ela, temos uma válvula solenoide denominada V1, que serve para a abertura ou restrição da água no processo. Logo em seguida, após a utilização desta água no processo de lavagem, a mesma passaria por um sensor de fluxo, S1, que determinaria a possível concentração residual da água que estaria adentrando o tanque. Feita a captação, haverá a ativação da bomba B1, a qual está ligada a um filtro de polietileno reforçado com fibra de vidro, responsável por filtrar o óxido de ferro. Também dentro do tanque existirá um sensor de turbidez, o qual será utilizado para saber a concentração dos resíduos presentes ali. Após a filtragem, a água bombeada passará por um bloco de sensores, composto por outro sensor de fluxo e um sensor de efeito Hall, bloco esse denominado por S2, cujo possuirá a função de verificar a eficiência da filtragem na água que será direcionada até a válvula V2, a qual permitirá ou não o reenvio desta água até o processo de descontaminação. Por fim, quando a concentração do óxido de ferro estiver próxima ao limite aceitável pelo filtro, o ciclo será redirecionado para a válvula V3, enviando o material para os tanques de acumulação. Com relação ao orçamento do nosso projeto, organizamos uma tabela com os materiais utilizados para o sistema cíclico. Porém, os itens como tubulação e mão de obra para a instalação não foi possível mensurar, dado que são fatores de conhecimento próprio da empresa. A partir da idealização do nosso projeto, esperamos que, ao final de tudo, possamos reduzir o consumo de água na lavagem do reator Pennyman, aprimorar o processo de lavagem em si e aprimorar o processo de coleta do pigmento nos tanques de acumulação. As métricas utilizadas para determinar o sucesso do nosso trabalho são a concentração de pigmento presente na água armazenada, a quantidade de ciclos de reutilização da água filtrada e a quantidade de água economizada no processo de descontaminação. Agradecemos a oportunidade de desenvolver uma solução para a empresa Lanxess e agradecemos também a sua visualização até aqui. Uma boa noite e uma boa semana a todos.